Olá, bem-vindos ao UX Tutoriais. Hoje vou trazer aqui algumas dicas básicas para quem está começando ou quer começar a desenhar. Primeiro, o mais importante é que você curta o que você está fazendo. Desenhar, apesar de ser uma atividade divertida, exige diferentes habilidades e muita atenção. Não adianta eu falar sobre perspectiva, gestual, anatomia, se você não se sentir motivado a continuar desenhando. Por exemplo, uma pessoa começando a tocar um instrumento não vai estudar campo harmônico, escalas, partituras, etc. Ela vai reproduzir uma música que gosta, depois outra e outra, até que ela comece a se aprofundar nos estudos. Então, essa é a proposta desse vídeo. Eu vou dar algumas dicas básicas para você conseguir desenhar o que você gosta, copiando mesmo, qualquer arte do seu jogo, série ou filme preferido. E essas dicas vão continuar valendo para quando você decidir se envolver mais nos estudos e criar as suas próprias imagens. Então vamos lá. Começando com um desenho bem simples. O primeiro passo é observar as proporções, ou seja, o tamanho dos elementos em relação aos outros dentro da figura. Aqui a gente pode perceber que a cabeça com o chapéu é levemente maior do que o corpo do personagem, e que a parte das pernas seria mais ou menos 1/3 do corpo. Agora que nós temos uma noção básica das dimensões, a gente planeja o tamanho do desenho, para que não falte espaço na folha. E depois, nós dividimos conforme a medida que fizemos antes. Em seguida, podemos subdividir esses blocos para facilitar a construção do personagem. Por exemplo, o chapéu ocupa um pouco mais da metade do bloco superior. Com essas medidas, o próximo passo é observar as formas básicas que compõem o desenho. É bem fácil observar nesse personagem. O chapéu é um triângulo, a cabeça e as orelhas semicírculos, e o tronco e as pernas podem ser representados como retângulos. Agora, com o personagem bem estruturado, podemos começar a inserir mais detalhes, como os elementos do rosto, mas sempre lembrando de observar as relações de distâncias entre os elementos. Com os elementos posicionados, agora fica mais fácil completar os detalhes. Nós fazemos tudo isso para evitar que a gente perca tempo detalhando certo elemento para depois perceber que o desenho não ia caber na folha. Tudo aquilo que a gente fez está fora do lugar, ou do tamanho errado. Agora vamos seguir os mesmos passos com um desenho um pouco mais complicado. Primeiro a gente divide o desenho, prestando atenção nas relações dos elementos. Aqui eu já começo desenhando as formas básicas que eu enxergo no Rick. É importante reparar também no ângulo dos elementos, como o dessa perna. Para começar a desenhar o Morty, vamos ver a posição da cabeça em relação ao corpo do Rick. Ela vai do meio da cabeça até o meio do peito. Eu faço um pouco menor, pois o cabelo eu vou colocar em seguida. Seguindo a mesma ideia, vamos construindo os demais elementos, sempre prestando atenção nas relações de tamanho e posição, e desenhando as formas básicas. Aí, mais uma vez com a estrutura bem montada, podemos começar a inserir os detalhes. Se a gente olhar com atenção, nem tudo se encaixou perfeitamente, como na imagem original. Mas numa visão geral, o desenho funciona. E sempre podemos dar mais uma repassada corrigindo o que acharmos necessário. A ideia geral é quebrar o desenho em partes, ir construindo o desenho aos poucos. E também gerar um olhar crítico quanto ao que estamos vendo, e não sair simplesmente copiando os contornos na esperança de que tudo vai se encaixar no final.
Espero que as dicas tenham sido úteis e bons desenhos!